Boa tarde, hoje dia 3 de novembro de 2021, sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental, dos anos finais. De maneira presente estão os alunos Everton, João Henrique, Maria Eduarda, Caio, Gabriel, Alifer, Joaquim, José, Fernanda, quem está atrás da Fernanda? Henrique, Natália, Evelyn, Lucas, João Pablo e Samuel. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes, porém essa aula será gravada e postada no YouTube para que, em um momento oportuno, eles possam assistir e colocar suas atividades em dia. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação, volume 3, material fornecido pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixe nos comentários de que cidade você é, qual é o seu nome, para a gente mandar um salve aqui na abertura das próximas aulas. Hoje o salve vai para Kelvin Alisson da Silva Matos. Ele é da cidade de São Bernardo do Campo, que fica a 283 quilômetros de Guapiara. Escola Clóvis de Luca. Kelvin. Vamos dar início então, continuação na verdade, né? A parte 3 da situação aprendizagem 1. Se você não assistiu às aulas anteriores e deseja assistir, na descrição desse vídeo tem um link da playlist com todas as aulas que já gravamos do Currículo em Ação volume 3 da disciplina de matemática. Canal Ricardo Henke. A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF09MA13, demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Objetos de conhecimento: relações métricas do triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras, verificações, experimentações e demonstração. Página 91, situação aprendizagem 1, parte 4. O que fala na apostila sobre a situação aprendizagem 1? Na situação aprendizagem 1 trataremos do famoso Teorema de Pitágoras e das relações métricas do triângulo retângulo. Agora sim, continuando na página 91, atividade 6, outras relações métricas e aplicação. Você aprendeu que, traçando a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo, são obtidos dois novos triângulos retângulos semelhantes entre si, como representado na figura. Então olha bem aqui agora. Nós vimos até então nos exercícios a hipotenusa sempre na parte de baixo, né? Agora não, ela ficou lá na parte superior. E quando a gente traça uma reta perpendicular, né, com ângulo 90 graus com a hipotenusa, por favor, se mude de lugar. Qualquer lugar. Continuando aqui. Quando a gente pega e divide o triângulo retângulo na altura aqui da hipotenusa, ela forma outros dois triângulos retângulos. Certo? Olha aqui. Um triângulo retângulo com ângulo de 90 graus aqui. Outro triângulo retângulo de 90 graus aqui. E por que elas são chamadas de triângulos semelhantes? Olha bem aqui esses dois triângulos que formou aqui do lado direito. Formou um triângulo arrosado aqui, rosa, sei lá, e um verde, tá? Olha o triângulo beta aqui.
o ângulo beta, ele virou o mesmo ângulo beta desse triângulo aqui. O triângulo alfa aqui virou o mesmo ângulo alfa aqui, tá? Então, ele virou triângulos semelhantes. Semelhantes não quer dizer que eles são idênticos. Quer dizer que eles têm ângulos iguais, só que tamanhos diferentes. Tá bom? Então, quando você pega um triângulo retângulo e traça uma reta perpendicular à hipotenusa, ele transforma em dois triângulos retângulos semelhantes entre si, tá? E outro detalhe, além desses dois triângulos ser semelhantes entre eles, ele também é semelhante com o triângulo original anterior. Então são três triângulos semelhantes, né? Dando continuidade aqui. 6.1. Verifique que o produto entre os catetos e o produto... Não, desculpe. O produto entre os catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. O que quer dizer isso? Presta bastante atenção aqui. Quem é os catetos nesse caso aqui, desse triângulo? O B. O Bzinho é um cateto. B e o... Quem é o outro cateto do triângulo original? O A. Esses dois são os catetos, tá certo? O que quer dizer produto na matemática mesmo? Quem lembra? Produto no mercado é o que a gente compra, né? E na matemática, o que é produto? Ele é o resultado de uma operação matemática. Será que é o... Soma? Da multiplicação. Então como que eu faço o produto de A por B? Você vai fazer A vezes o B. É igual. Igual, o próprio nome já fala. É igual. O produto da hipotenusa pela sua altura. A altura, qual é a letra que representa a altura aqui? Não é o H? É. Então a altura é o H. Certo? E a hipotenusa? E agora, a hipotenusa aqui não tem uma letra, né? Seria o M mais o N, né? Se eu somar o M mais o N, dá a hipotenusa inteira aqui, né? Então vamos falar que o M mais o N dá a letrinha C. Vamos chamar ele de letra C. Tá? Então o tamanho daqui até aqui é C. Caio, vamos prestar atenção. E Gustavo, Gabriel também. Gustavo nem veio hoje, né? Então, é isso os produtos. Agora ele fala assim: verifique que o produto entre os catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Como que eu vou verificar? Não tem lado, não tem tamanho. Alguém sabe o tamanho do A aí? Não. Ah, tem quadradinhos aqui, professor. Certo, mas a hipotenusa não tá quadradinho, tá diagonal, né? Ah, dá para fazer Pitágoras, professor. Ah, ia dar muito trabalho. O que eu fiz então? Eu peguei uma régua e medi. Eu vou apagar aqui para colocar as medidas, tá? Eu medi. Lá em casa, minha filha tem uma apostila igual a de vocês. E eu usei a apostila dela, né? Porque o PDF podia estar diferente. Eu chamei a hipotenusa de C, tá? Podem pôr C aí para vocês. Vocês, se quem tiver régua, pode acompanhar com a régua aí para ver se dá isso mesmo. E aí, ó, tá ali A vezes B, que é os catetos originais do triângulo retângulo original, né? O triângulo ABC, que é esse triângulo grandão. E a hipotenusa é o C e a altura é o H aqui, tá? E aí eu vim com a régua e comecei a medir. Medi o cateto A. Quantos que deu o cateto A aqui? 3,3. Repararam aqui ou não? Tá difícil de enxergar aí, né? Vou dar um zoom aqui, ó.
3,1, 3,2, 3,3. Se alguém medir com a régua na sua apostila aí, ele vai dar aproximadamente 3,3 aí na apostila de vocês, tá? E aí, peguei uma régua e vou medir o cateto B. Aproximadamente, tudo é aproximadamente, né? Porque ele não é um desenho bem exato. 4,5, certo? E a hipotenusa, que é o tamanho do C ali, que seria o tamanho do M mais o N. 5,6 aproximadamente, porque ele não dá exato, tá? 5,6. Se viram que o sinal ali de aproximadamente, ele não tá o sinal de igual, ele tá de aproximadamente, tá? Então, eu venho agora aqui e meço a altura, né? A altura, que ele fala lá, ó. Você aprendeu que traçando a altura relativa à hipotenusa, quando ele fala relativa, é quando vai formar o ângulo de 90 graus dos dois lados da hipotenusa. Então, quantos que deu? Aproximadamente 2,65. Aí você vai falar, nossa professor, mas como que deu 2,65? Olha lá, ele ficou entre o 6 e o 7. Quem que está entre o 6 e o 7? Seria 2,60, 2,70. Quem que está entre 2,60 e 2,70? 2,65, tá? Então, por isso que ele está aqui, 2,65. Pronto, vamos fazer o teste agora? Então, vou trocar as letras aqui nessa, para ver se ele está certo ou não. Lembrando, como o meu valor não é igual, vai ser aproximadamente. Vou pegar o valor do A e vou multiplicar pelo valor do B. Quem é o A? 3,3 vezes o B. 4,5. Ele tem que dar igual. Ah, professor, mas agora esses outros dois não são resultados iguais. Então ele tem que dar aproximadamente o valor do H. Quem é o valor do H? 2,65 vezes o C. Quem é o valor do C? Aproximadamente 5,6. Vamos fazer a conta. 3,3 vezes 4,5. Monta a continha. Se alguém conseguiu fazer de cabeça, ótimo. Eu, particularmente, nem tentei. 3 vezes 5, 15. Foi o 1. 3 vezes 4, 12. Com 1 que subiu? 13. Matou o 3. Coloca a cruzinha em homenagem a ele aqui. 3 vezes 5, 15. Subiu 1. 3 vezes 4, 12. Com mais 1 que subiu? 13. Soma tudo. 5 com mais nada? 5. 3 com 5? 8. 1 com 3? 4. 1 com mais nada? 1. 1.400. Calma, você não terminou ainda. Quantas casas eu tenho depois da vírgula em cima? 2, não. Uma. E embaixo? Uma. Quantas casas eu tenho ao todo? 2. Devolve as 2 casas. 1, 2. Quantos que deu? 14,85. 14,85. Certo? Centímetros, né? Ele tem que ser aproximadamente do mesmo tamanho do outro lado. Vamos fazer a multiplicação agora de 2,65 vezes 5,6. 6 vezes 5? 25. Não. 30. Subiu 3. 6 vezes 6? 35. Não. 36. 36 com 3? 37, 38. 39. Subiu 3. 6 vezes 2? 12. Com mais 3? 15. Matou 6. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 5 vezes 5? 25. Subiu 2. 5 vezes 6? 30. Com o 2 que subiu? 32. Subiu 3. 5 vezes 2? 10. Com o 3 que subiu?
13. Soma tudo. 0 com mais nada? Zero. 0. 9 com 5? 14. 14. Foi o 1. 5 com 1? 6. 6. Com mais 2? 8. 8. 1 com 3? 4. 4. 1 com mais nada? 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula no de cima? 2. E no de baixo? 1. Quantas eu tenho ao todo? 3. Devolve 3 casas. 1, 2, 3. Quantos que deu? 14,840. O 0 à direita depois da vírgula não vale nada. Eu posso apagar ele. Deu aproximadamente? Sim. Deu 1 centésimo de diferença, né? Então é verdadeiro essa história aqui. Então, quando você precisar descobrir algumas informações, você pode usar essa fórmula também, em vez de usar Pitágoras, tá? Isso aqui funciona. A gente quase não usa, a gente às vezes fica pensando só em Pitágoras para resolver as informações, e aí essa informação, essa relação é muito importante, tá? Vou subir com a letra mais bonitinha aqui, ó. Olha lá, bem mais fácil, não? 3,3 vezes 4,5 é aproximadamente igual 2,5 vezes 5,6, que dá 14,85, aproximadamente 14, é igual a aproximadamente 14,84. Podemos ir para o próximo já? Pelo relógio tá certo? Não? Não. Tem uma só. Hã? Tem uma. 2 aulas. Próximo exercício. 6.2. Verifique que o quadrado da medida dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção do cateto sobre ela. Fala, meu Deus do céu, agora falou grego com nós aqui, não? Vocês viram, ó, se quiser falar, quiser confundir as pessoas, se lê isso aqui bem rapidinho, ó. Verifique que o quadrado da medida dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção do cateto sobre ela. Caramba, hein? Vamos fazer com calma aqui. O quadrado da medida de um dos catetos. Escolhe um dos catetos, A ou B? O B. O B. B. Como que eu faço o quadrado do B? B elevado ao quadrado, ao 2. Ou poderia ser B vezes B, que é a mesma coisa, né? Então, o quadrado da medida de um dos catetos é igual, o próprio nome já fala, sinal de igual, ao produto da medida da hipotenusa. A hipotenusa não é a letra C? Medida da hipotenusa, produto é multiplicação, não é? Vezes a medida da projeção do cateto sobre ela. Meu Deus, como que eu vou fazer a projeção do cateto sobre ela? Se eu peguei o B, vai ser o A. O cateto já está cortado. Olha aqui, ó. Nós pegamos o A, certo? Aqui no caso a gente pegou o B, certo? E a hipotenusa é o C. Então, ó, eu peguei o B inteiro e levei ao quadrado. Vai ser igual a hipotenusa inteira, tá? Multiplicado pelo cateto N, certo? Se fosse, desculpe, cateto M nesse caso. Cateto M.
Nesse caso é o cateto M. Se fosse o A, é A ao quadrado é igual a hipotenusa, é a única que não muda. Como eu peguei esse cateto agora, vai ser sobre o N, que está junto com o A. Certo? É N. Eu falo uma coisa e escrevo outra. Vai ter uns testes aqui. Vamos fazer os testes. Olha lá. Subindo aqui as medidas. Eu vou apagar meus rabiscos para a gente fazer as medidas. N. Quantos que valeu o N ali? Aproximadamente 1,95. Ele não chegou a 2 centímetros, né? E o M? Quantos que valeu o M? Ah, mas eu tirei a régua. Como que eu vou descobrir o M? Se o C é igual a M mais N, então é só eu fazer 5,6 menos 1,95, não é? Ah, aqui já vai fazer a conta primeiro, desculpe. Me afobei aqui. Vamos pegar aqui e vamos fazer a conta. O A, eu sei o valor do A? Sim. Quantos que vale o A? 3,3. 3 ao quadrado. É igual. Qual o valor do C? 4,5. 5,6 vezes. Qual o valor do N? Acabei de descobrir. Tudo isso é aproximadamente, né? 1,95. Alguém sabe achar o quadrado de 3,3? Como que eu faço? O Caio tá bem distraído ali. Vamos, Caio, ajuda eu aqui. Eu sei que você é bom em matemática. 6,6. Como que eu faço o quadrado de uma coisa? Desenho o quadrado. Tem a ver. Aí eu faço lado vezes o outro lado. Então, se eu tenho um quadrado de 3 centímetros, 3 de um lado e 3,3 do outro, o que eu vou fazer? 3,3 vezes ele mesmo. Cadê minha caneta? Perdi aqui. Ponta. Achei. Então, vamos lá. 3,3 vezes 3,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Matei esse 3. Coloca a cruzinha em homenagem aí. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Soma tudo. 9 com mais nada, 9. 9 com 9, 18. Subiu 1. 9 com 1, 10. Tenho duas casas depois da vírgula. Devolve as duas casas. Quantos que deu lá? 10,89 tem que ser aproximadamente o resultado dessa multiplicação. Tomara que dê certo. 1,95 vezes 5,6. 6 vezes 5, 30. Subiu 3. 6 vezes 9. Acabada do 9 na mão? 82. 54, 55, 56, 57. Descassem rápido essa bala antes que o barulho mate nós junto. Sabe que não pode falar na sala de aula. 6 vezes 1, 6. Com mais 5, 11. Coloca o sinal de mais aqui no lugar para representar que o 5, o 6 já foi. 5 vezes 5, 25. Foi o 2. 5 vezes 9, 45. Com 2, 47. Subiu 4. 5 vezes 1, 5. Com mais 4, 9. Soma tudo. 0. 7 com 5, 12. Foi 1. 1 com 1, 2. Com mais 7, 9. 1 com 9, 10. Quantas casas tem para a vírgula? 1. 2 em cima e uma embaixo. Quantas que eu tenho ao todo? 3. 3. Devolve. Deu 10,92. Chegou próximo ou não? Como não? 3 centésimos só de diferença. Sim. Chegou próximo. É aproximadamente. Lembre-se disso. Então ele é aproximadamente. Ficou comprovado isso. Daí alguém fala assim, professor,
Mas o Alifer não escolheu a letra A, escolheu a letra B, né? O cateto B. Então dava para fazer o cateto B? Dava também. É a mesma né? resposta? É a mesma resposta. Está aqui, ó, na letra C. Verifique que o quadrado da medida do outro cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção do cateto sobre ela. Então, olha lá. Agora vai ser B ao quadrado igual a C vezes o M. Pegando as informações, B ao quadrado. Quem é o B mesmo? 4,5. Então vamos lá. 4,5 ao quadrado. Cadê a caneta? Achei. 4,5 ao quadrado é igual o C, que vale quantos mesmo? Aproximadamente 5,6 vezes. E agora, qual o valor do M? O M eu não medi com a régua, mas eu consigo achar. Se o C inteiro valia 5,6, é só eu tirar 1,95. Tá lá, ó. 5,6 menos 1,95 vai dar aproximadamente 3,65, tá? Então o M vale aproximadamente 3,65. E eu perdi a caneta de novo, achei. 3,65. E aí vamos fazer aqui. 4,5 ao quadrado é 4,5 vezes ele mesmo. 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 4, 20 com 2 que subiu? 22. Matou 5, coloca a cruzinha em homenagem a ele. 4 vezes 5, 20, subiu 2. 4 vezes 4, 16, com mais 2 que subiu? 18. 5 com mais nada? 5. 2 com mais nada? 2. 2 com mais 8? 10. Subiu 1. 1 com mais 1? 2. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho uma em cima e uma embaixo. Tenho duas. Devolve as duas. Deu 20,25. Agora que vem o aproximadamente. Porque são todos valores aproximadamente. 3,65 vezes o 5,6. 6 vezes 5, 30. Subiu o número 3. 6 vezes 6, 36. Com 3 que subiu, 36. 37, 38, 39. Fica o 9, sobe o 3 de novo. 6 vezes 3. Não. 6 vezes 3? 16. Não. 18. 19, 20, 21. 21. Aí o 6 já era, coloca o mais em homenagem a ele. 5 vezes 5, 25. Subiu o 2. 5 vezes 6, 30. Com 2 que subiu? 32. Subiu 3. 5 vezes 3, 15. 16, 17, 18. 0, 14. 9 com 5 dá 14. Foi o 1. 1 com mais 1, 2 com mais 2, 4. 2 com mais 8, 10. Subiu 1. 1 com mais 1, 2. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Tenho 2 em cima e uma embaixo. 3. Tem que devolver 3 casas. 20,44. Agora ficou mais longe um do outro. Mas, mesmo assim, são aproximadamente. Tá? Mas mesmo assim, agora não ficou tão próximos. Né? Então, ficou comprovado de novo. Certo? Próximo exercício. 6.4. Rafael pretende construir a estrutura do telhado de sua casa
E para isso fez um esboço do desenho do telhado. Quantos metros de vigas de madeira ele deverá comprar para construir o telhado? Olhe bem aí. Ele tem um triângulo. Olha uma coincidência. Vamos estudar aqui antes de começar a responder. 4. Ele tem um triângulo aqui. O telhado da casa dele vai formar um triângulo o quê? Equilátero, isósceles ou escaleno? Escaleno. Só para lembrar. Escaleno são 3 lados diferentes. Equilátero tem 3 lados iguais. Isósceles tem 2 lados iguais e um lado diferente, é o isósceles, né? Ele tem 2 lados de 2 metros e um lado de raiz quadrada de 8 metros, tá? E agora complicou tudo, né? Usando os conhecimentos que nós vimos hoje, que são 2, né? Nós vimos 2 conhecimentos hoje, que é multiplicar um cateto pelo outro, né? Dá o mesmo que a altura vezes a hipotenusa. Essa era uma das informações que nós aprendemos, né? A outra é quando você pega o quê? Eu acho que isso aqui é só esse para resolver. Só precisa usar isso daqui, tá? Vou apertar pause e aí vocês tentem resolver. Primeiro, tente achar esse cateto aqui, ó. Eu acho que eu coloquei letras aqui para ficar mais fácil. Ache o cateto X, que é o H aqui nesse caso agora é quem? É o X, ó. Aqui é o cateto A. Aqui é o cateto B. Aqui é a hipotenusa. Nesse caso aqui o H agora é quem? O X. Primeiro passo, achar esse daqui. Depois que vocês acharem isso daqui, o valor daqui é a mesma coisa. Ai, quase que eu conto uma dica aqui. Depois eu vou falar. Vou apertar pausa aqui, vou dar uns minutinhos para vocês tentarem fazer. Para quem está fazendo pela internet, tente também fazer. Vamos lá. Então eu vou trocar o meu valor de... Turminha. Ah, sério, Samuel? Você está brincando? Ah, nem acredito, cara. Vamos lá. Valor de A é 2. Valor de B 2. é 2 também. Valor do H. O H agora é quem? É o X. Valor do C. Raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8. Agora eu vou resolver. 2 vezes 2 dá quantos? 4. X vezes raiz quadrada de 8. Do jeito que eu falo. X vezes raiz quadrada de 8. Quem eu quero descobrir não é o valor do X? Quem eu quero descobrir, eu sempre trabalho do lado esquerdo. Então eu vou fazer uma inversão. Quem está na esquerda vem para a direita. Quem está na direita vai para a esquerda. Eu só vou trocar as posições. Não preciso fazer jogada de sinal aqui. X vezes raiz quadrada de 8 é igual a 4. Aí você tem que perguntar assim: quem multiplicado por raiz quadrada de 8 vai dar 4? Aí você fala, agora lascou, nem sei quantos que é raiz quadrada de 8. Não é um número inteiro, é um número irracional. 8. Então o que você vai fazer? Você vai deixar o X sozinho. Quem está multiplicando vai passar para o outro lado. Ele está multiplicando, ele passa para o outro lado fazendo o quê? O que é o contrário da multiplicação? Divisão. Divide. Então raiz quadrada vai passar dividindo. Pronto. Tamanho do X é 4 dividido por raiz quadrada de 8. Você vai falar assim, mas ficou estranho esse negócio. Eu nunca vi num livro a raiz quadrada de 8 na parte de baixo de uma fração. Porque geralmente isso não deixa mesmo. Não. Você tem que eliminar ela. Como que você vai fazer para eliminar ela? Tira na raiz quadrada. Você vai multiplicar a parte de baixo e a de cima por uma mesma coisa. Podemos fazer frações equivalentes. Então, quando eu multiplico a parte de baixo pela mesma raiz, qual é a raiz aqui?
Raiz de 8. Em cima eu também tenho que multiplicar por raiz de 8. Agora sim. Vamos fazer. 4 vezes raiz de 8. Eu sei quantos que vai dar? Não. Vai dar 4 raiz de 8. Dividindo. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8. Alguém sabe o que dá isso ou não? 16? Repararam que eu estou multiplicando duas vezes a mesma coisa? Raiz quadrada de 16? Não. Repararam que eu estou multiplicando duas vezes a mesma coisa? Isso quer dizer que eu estou fazendo raiz quadrada de 8 ao quadrado. Quando eu tenho raiz quadrada ao quadrado, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Corta aqui, corta aqui. Quem está dentro da raiz é o resultado. 8. Será, professor, que você não está logrando nós? Eu posso estar mentindo vocês, né? Vamos fazendo calculadora para ver, João? Posso estar mentindo, né, João? Olha lá. Desconfiado. Olha aqui. Abre parênteses. Raiz quadrada de 8. Olha o número, olha o tamanho do número raiz quadrada de 8. Fechou parênteses. Vezes. Abre parênteses. Raiz quadrada de 8. Olha o tamanho da raiz quadrada de 8. Quando eu faço raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8 igual a... Viu? Não menti vocês. Quando você faz raiz quadrada de alguma coisa vezes ele mesmo, você elimina a raiz e o número sai sozinho para fora. Chegando nisso aqui, nós temos que é mesma coisa, ó. 4 dividido por raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 4 vezes raiz quadrada de 8 dividido por 8. Mas eu posso simplificar. Tá vendo o 4 e o 8? Pode ser dividido por quem? O 4 e o 8? 2. Por 2 só? 4. Por 4, né? Vou dividir os 2 por 4. Como que fica? Tenho 4 raízes quadradas de 8. Vou dividir por 4. Quanto que vai dar? 1 o quê? 1 quadrado? Não. Eu tinha 4 raízes quadradas de 8. Dividi por 4 pessoas. 1,1. Cada uma recebeu o quê? 2. Vou mudar, quer ver que vocês vão entender agora? Vai pegar mal, tem gente que vai dar risada, mas não é besteira não, tá? Pelo amor de Deus. Eu tenho 4 raízes de mandioca, vou dividir por 4 pessoas. Cada uma vai receber quantas? Uma o quê? Uma raiz de mandioca. Troca a raiz de mandioca por raiz de 8 agora. Eu tenho 4 raízes quadradas de 8. Vou dividir por 4. Quantos que vai dar? 2. 1 o quê? Uma raiz quadrada de 8. Eu tenho 4 raízes de cenoura. Vou dividir por 4. Vai dar uma raiz de cenoura. A raiz de cenoura você não divide. A raiz de 8 você não divide. A quantidade de raiz você não divide. Quer dizer, a raiz você não divide. Você divide só a quantidade. Se eu tinha 4 e dividir por 4, deu 1. 1 o quê? 1 raiz de 8. Né? Eu tinha 4 raiz de 8. Dividir por 4 vai dar uma raiz de 8. Agora aqui sim. 8 dividido por 4. 2. Pronto. Então, presta atenção. Quer dizer que vai ser raiz quadrada de 8 dividido ao meio. É isso? É verdade. Então o x, o tamanho dele é metade de uma raiz de 8. X é igual raiz de 8 dividido ao meio. Presta bem atenção numa coisa aqui, ó. Tava bem na cara aqui uma coisa. É um triângulo isósceles, não é? Quando eu divido o triângulo isósceles ao meio, eu estou dividindo a minha hipotenusa ao meio. Qual o tamanho da minha hipotenusa? 8. Raiz quadrada de? 8. Então essa parte de baixo aqui vai ficar quantos? Raiz quadrada de 8 dividido ao meio. E ele tem o mesmo tamanho que aqui. Era mais fácil usar mentalmente. Porém, eu queria que vocês vissem que dá para resolver calculando. Vou subir com as letras bonitinhas agora aqui. Presta atenção. Olha lá. Eu tenho uma viga
Aqui já vai somando as vigas. Uma viga de raiz quadrada de 8 metros, né? Que pode ser dividida em duas. Aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Uma viga de raiz quadrada de 8 metros. Por que na frente tá falando que é duas de raiz quadrada de 2 metros? Você sabe por que isso ou não? Não. Presta atenção aqui, por favor, todo mundo. Raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz quadrada de 2? Sim ou não? Vocês acham que é verdade isso ou acham que é mentira? Sim. Vamos ver na calculadora? Vou abrir duas calculadoras. Ó, duas calculadoras. Então presta atenção. Raiz quadrada de 8. Quantos que deu? Deu esse número grande aqui. Agora eu vou achar raiz quadrada de 2 e vou multiplicar por 2. Raiz quadrada de 2 vezes 2. Deu a mesma resposta? Não. Sim ou não? Quase. Quase ou deu? Não, sim. Olha, deu exatamente igual. É idêntica. Mas como eu consigo descobrir que raiz quadrada de 8 pode se transformar em 2 vezes raiz quadrada de 2? É simples. Raiz quadrada de 8, você vai transformar o 8. Como que eu posso escrever o 8 usando multiplicações? Você vai fazer a fatoração por números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim vai. Quem é o primeiro número primo? 2. Vou dividir por 2. 8 dividido por 2. 4. Dividindo. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. 4 dividido por 2. 2. 2 dá para dividir por 2 de novo? Dá. 2 dividido por 2. 1. Ou seja, 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2? Sim ou não? Sim. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então é verdade. Então raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2. Que é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Ah, professor, eu aprendi que quando eu multiplico uma raiz pela outra, eu corto as duas raízes e sai o número 2 para fora. Não fizemos isso agora do pouco? Né? Porque raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado. Eu corto e sai o 2 fora. E o raiz quadrada de 2 ficou sozinho. Pronto, ficou sozinho. Outro jeito de resolver é olhar aqui dentro, ó. Raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 não é 2 ao quadrado? Quer o banheiro? Raiz quadrada de 2 vezes ao quadrado vezes 2. Quando você tem uma potência elevada ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, você pode fazer isso aqui, ó. Corta, ele sai fora. Quem não teve o corte fica lá dentro. Então 2 saiu fora vezes raiz quadrada de 2, tá? Mostrei vários jeitos para vocês de simplificar. Então essa viga aqui é a de baixo. Tem duas vigas de 2 metros, que são as laterais do telhado lá em cima, né? Aí vem aqui, ó, todo esse cálculo para a gente chegar no valor de x, que dava o quê? Ah, professor, mas você falou que dava raiz quadrada de 8 dividido por 2, não era isso? Mas raiz quadrada de 8 não é a mesma coisa que 2 vezes raiz quadrada de 2? Quando eu divido por 2, quanto que dá 2 dividido por 2? 1. Então mata, né? Um mata o outro, não dá? Quantos que ficou sozinho lá? 2. Raiz quadrada de 2, está aqui. Agora vamos achar o y. Como que eu acho o y? Vamos achar o y. Eu sei que agora a minha hipotenusa aqui, agora é um triângulo à parte aqui, ó. Cadê minha caneta? Tá aqui. É esse triângulo que eu vou tentar deixar vermelho aqui. Observem bem. Aqui, aqui e aqui, certo? Esse aqui é a hipotenusa, o maior lado, não é? É. Então a minha hipotenusa vale 2
Os catetos vale raiz quadrada de 2 e o outro vale raiz quadrada de 2. Fazendo aquele mesmo esquema, multiplica um cateto pelo outro, é igual a hipotenusa, a altura, né, que é o y, vezes a hipotenusa. Vamos trocar? Quem são os catetos? Raiz quadrada de 2. raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. É igual. Quem é a altura? No caso, a altura aqui é a letra Y. Não, o x já achamos já hoje. O x está aqui, ó. O x vale raiz quadrada de 2. Agora nós estamos procurando o y, que é a nossa altura. E a hipotenusa vale 2. Então vamos lá. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2 ao quadrado. O que eu faço? Corta e corta. Quem sai fora? 2. O 2. É igual a y vezes 2. Opa, vou trabalhar aqui. 2 vezes o y vezes 2 é a mesma coisa. É igual a 2. Quero descobrir o meu valor do y. Qual é o valor do meu y? 2. 2 vezes 2 que dá 2? Não. 1. O y vale 1, né? Porque, ó, vou deixar o y sozinho. O 2 já estava lá. Esse 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. Ele estava na frente aqui multiplicando. 2 dividido por 2 dá? Quanto que dá 2 dividido por 2? 4. 4? Não. 1. Então o y vale 1. Então meu y vale 1. Agora, pensa comigo aqui. Já hoje eu achei o valor do x, certo? Quantas vigas do tamanho do x eu tenho? Uma só, né? Uma só. E agora, do tamanho do y, quantas vigas eu tenho? 2. Essa e essa que eu acabei de pintar aqui. Então vai ter duas do tamanho do y, que vale 1. Então eu vou apagar aqui agora. Presta atenção. Olha lá. Uma viga de 2, raiz quadrada de 2, que é o x. Aí achamos o y. O y vale 1 metro de comprimento. E aí nós vamos precisar de duas vigas, né? Uma para cá e uma para cá. Agora, para eu descobrir o total, só falta eu achar o tamanho dessa viga aqui, que é a mesma que eu vou usar do lado de cá. E agora, eu vou usar esse triângulo. Deixa eu apagar aqui para desenhar o triângulo que a gente vai procurar. Olha o triângulo que a gente vai procurar agora. É esse daqui, ó. Cadê a caneta? Achei. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Certo? A altura é o z. A altura é o z. Os catetos é o y. Qual é o tamanho do cateto aqui mesmo? Esse cara é 2. 1, né? Se esse aqui tem 1, do outro lado também tem 1. Qual é o tamanho da minha hipotenusa aqui mesmo? É o mesmo tamanho do x. Qual é o tamanho do x? 2. Raiz quadrada de 2. Vamos procurar então. Cateto vezes cateto. 1 vezes o 1 é igual a altura, que é o z, eu não sei o tamanho do z, vezes a hipotenusa, que é a raiz quadrada de 2. Guarde o celular, por favor. Já passaram a aula inteira olhando para o celular. 1 vezes 1 dá 1, igual a raiz, z vezes raiz quadrada de 2. Quanto que dá? Z vezes raiz quadrada de 2. O que é então? Oi? Não era você. Não vamos se concentrar aqui. A turma se entrega ainda, tem gente que se entrega que estava com outra coisa na boca. Z vezes raiz quadrada de 2 igual a 1. Certo? Prestar atenção aqui, ó. Z, só fiz a inversão, certo? Agora eu quero descobrir o z sozinho. O 1 já estava lá.
Quem estava multiplicando o z não é raiz quadrada de 2? Ele vai para a parte de baixo. Aí complicou. Por que complicou? Não podemos deixar a raiz quadrada na parte de baixo da fração. Como que nós fazemos? Já esqueceram? Multiplica por quem? Por ele mesmo. A parte de baixo e a parte de cima. 1 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes ela mesmo, corta as raízes e o 2 sai fora. Não vai multiplicar 2 vezes 2, tá? Pelo amor de Deus. O 2 sai fora. Então aqui vai dar metade da raiz quadrada de 2. É o tamanho dessa viga aqui. A viga Z vai ser a metade da raiz quadrada de 2. Agora pensa comigo. Se eu vou precisar de 2 metades de raiz quadrada de 2, eu vou precisar de mais uma viga de raiz quadrada de 2, né? 2 metades. Mas mesmo assim, vou precisar de 2 vigas de metade de raiz quadrada de 2. Olha lá. Subiu a resposta. Tá? Tá. Até então, nós só descobrimos os tamanhos. Nós não sabemos quanto que nós vamos precisar comprar de viga ainda. Então, o que acontece agora? Agora eu vou somar. Vou somar tudo. Olha lá. Uma viga de 2 vezes raiz quadrada de 2, mais 2 vigas de 2 metros, mais, cada um desse aqui é uma soma, mais uma viga de 2, raiz quadrada de 2, mais 2 vigas de 1 metro, mais 2 vigas de de raiz quadrada de 2 dividido por 2. Fazendo a multiplicação. 2 vezes raiz quadrada de 2, dá 2 raiz quadrada de 2. 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes metade de raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2. Como que eu fiz essa conta se não fizer de cabeça? 2 vezes raiz quadrada de 2 dá 2 raiz quadrada de 2 dividido por 2. 2 corta com 2 dá raiz quadrada de 2 sozinho. Tá aqui, ó. Agora o que eu faço? Presta atenção. Eu vou somar os números inteiros, que é 4 mais 2. Quanto que dá 4 mais 2? 6. Eu tenho 6 metros inteiros. Agora vem os benditos raiz quadrada de 2. Quantas raízes quadradas de 2 eu tenho? 3. Vamos ver. Eu tenho 2 raízes quadradas de 2. Tenho mais uma raiz quadrada de 2. Quantos que eu já tenho? 3. 3 raízes quadradas de 2. E tenho mais uma raiz quadrada de 2. Quantos que eu tenho agora? 4. 4 raízes quadradas de 2. Tá. Eu sei, porque eu estudei para fazer vestibular, fazer concurso, essas coisas, que raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Tá? Isso eu já memorizei na minha cabeça. Vocês mais perto do Enem, vocês vão memorizar isso também. Quando vocês for fazer concurso Enem, algumas provas já vem escrito raiz quadrada de 2, use 1,4. Às vezes eles falam 1,4. Às vezes eles falam que é para você usar 1,41. Então eu fiz isso aqui, ó. Daí eu troquei a raiz quadrada de 2 por quantos? Por 1,41. Aí eu fiz 6 vezes 1,41. Quantos que deu? 5,64. Porque eu já troquei a raiz quadrada de 2 por 1,41. 6 mais 5,64. Então olha quantos que eu vou precisar. Eu não, Rafael vai precisar comprar aproximadamente de viga para poder fazer o telhado da casa dele. 11. Aproximadamente 11,64 metros. Aproximadamente, tá? Então olha a importância da gente saber matemática. Daí você vai falar, professor, eu prefiro comprar mais. Beleza. Prefiro comprar menos, depois eu compro. Beleza, às vezes você vai comprar lá, só vende de peça de 3 em 3 metros. Né?
Daí como que faz? Tem que calcular, né, João? Tem que saber, né? E a aula de hoje, olha lá, Rafael precisará comprar aproximadamente 11,64 metros de vigas de madeira. E terminamos a situação de aprendizagem 1 para sexta-feira. Já tente iniciar a situação de aprendizagem 2. Para quem acompanha pelo YouTube, muito obrigado. Até a nossa próxima aula de sexta-feira. Se gostou do vídeo, curta, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.